Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar, quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte do Senhor para os nossos corações. E eu quero aqui também, no final dessa meditação da poderosa palavra, eu quero aqui ler alguns comentários de todos vocês e fazer algumas orientações, alguns direcionamentos, esclarecer algumas dúvidas, amém? Então vamos lá, a palavra do Senhor, vamos lá, aqui em 1 Reis, capítulo de número 3, o versículo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então esse texto ele fala acerca de Salomão. Salomão foi o sucessor do rei Davi. Davi, ele fez um bom governo. A Bíblia vai dizer que Davi, ele reinou, até anotei aqui, Davi ele vai reinar em Jerusalém por um tempo de 33 anos e em Hebron 7 anos, que dá no total, irmãs, 40 anos. E o texto sagrado vai dizer que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. E antes de Salomão assentar no trono, a Bíblia vai dizer que Adonias, ele vai tentar ali pegar o trono, reinado, porque nem sempre querer é poder, mas quando Deus ele determina, está determinado. E o trono, amada igreja, era para Salomão. Então, a Bíblia vai dizer que primeiramente Salomão ele vai se aparentar com a filha de Faraó. Aqui, infelizmente, essa aliança, que era algo muito comum entre os reis, né? Até para que não houvesse guerras durante o período do reinado. Então, era muito comum esses casamentos, essas alianças, mas eu entendo que aqui foi o início do declínio da vida de Salomão. Aqui foi o início do seu reinado, da sua vida, porém, essa escolha, essa aliança com a filha de Faraó trouxe muitos problemas para Salomão, onde no final da sua existência ele vai se aliar, vai se associar com os deuses pagãos que aquela mulher, a filha de Faraó, o influenciou. Mas isso é outra história. Aqui nesse texto vai dizer que, primeiro, Salomão amava ao Senhor e andava em todos os preceitos que Davi havia orientado. E aqui eu já tenho uma aplicação pessoal para a minha vida e para a tua vida. Irmãs, nós somos chamados, não é para seguir uma religião, não é para seguir um dogma, não é para seguir uma doutrina. Nós somos chamados para, primeiramente, amar a Deus. O mandamento vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos chamados para amar a Deus, amada igreja. Irmã Raquel, dessa forma, primeira coisa, amar a Deus. Então, Salomão, ele amava o Senhor. E ele fez ali alguns sacrifícios para o Senhor, queimou, holocausto, ele lá no altar. E a Bíblia vai dizer
que em Gibeão apareceu o Senhor à noite em sonhos. Sabe, irmãs, eu já tive conhecimento, pessoas já chegaram para mim, pessoas, e disseram assim: ah, irmã Raquel, eu não acredito nesse negócio de sonhos, não. Quando eu era assim, simpatizante do evangelho, quando eu não era cristã, eu conversava muito com um familiar meu, e esse familiar, ele claramente falou para mim que esse negócio de sonho, isso não... Até no início da caminhada cristã, até compartilhei algumas coisas que Deus me deu em sonho, e depois ao longo da vida eu parei de falar, de dizer, porque a nossa fé, ela deve ficar naquilo que Deus nos orientou, naquilo que Deus já determinou para a nossa vida, irmãs. Então, Deus vai aparecer para Salomão em sonhos. Existem muitos sonhos, eu não sei você, mas muita coisa que Deus, Ele fala para mim, em sonho, aquilo acontece tempo depois. Funciona assim com você? Se funciona assim com você também, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu não sei, irmãs, mas muita coisa Deus me dá em sonhos. Irmã Raquel, várias coisas. Então aqui Deus vai aparecer para Salomão em sonhos. Deus apareceu para José, Deus apareceu para tantos, né? Em visões também, como Paulo, Deus apareceu para Paulo em visões. Atravessa a Macedônia, né? Ele teve essa visão, essa revelação. Mas aqui Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: pede-me o que queres. Deus está falando aqui para mim, para você: pede-me o que queres. O que você quer? É uma cura? É uma libertação? O que você quer? Coloca aqui embaixo nos comentários. Por que, irmã Raquel? Porque todos os dias eu oro por cada um de vocês. Você ora, irmã Raquel? Ora. Pede-me o que queres. E Deus ainda vai falar que eu te dei. Que eu te dê. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Deus manda te perguntar. E o texto sagrado vai dizer que Salomão vai falar, né? De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, olha a oração dele, ele está orando. Tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Olha como é que ele se coloca diante de Deus, como servo. Não passo de uma criança e não sei conduzir-me. Olha que humildade. Sabe quando é que começa a nossa vitória na vida? É começar a entender que nós não sabemos nada, que quem sabe tudo é Ele, que nós somos dependentes da graça do Deus Todo-Poderoso. Irmãs, ele falou aqui, ó, eu não sei como conduzir-me. Irmãs, isso é de uma humildade. Foge de pessoas que acham que sabe tudo, viu? Mas nessa vida nós estamos aprendendo uns com os outros. Eu aprendo com vocês. E eu compartilho o que Deus me dá. Mas eu aprendo
vocês. Tem gente que acha que sabe tudo. E não tem que aprender nada com ninguém, porque já sabe tudo. Aí tem um filósofo que vai falar, né? Eu só sei que nada sei. Tem um filósofo, ele vai dizer, só sei que nada sei. Né? Então aqui ele vai falar, porque eu não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Irmãs, olha o que ele pediu. Ele pediu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria. O que é sabedoria, irmã Raquel? É a capacidade de discernir prudentemente o que é bem e o que é mal. Sabedoria não existe nessa terra. Sabedoria existe só lá no céu. Sabedoria não existe nesse plano terreno que nós estamos. O que existe aqui é o conhecimento. Conhecimento, os livros te dão. Conhecimento, os bancos acadêmicos de universidade te dão. Conhecimento, as revistas, os materiais didáticos também te dão. Os cursos, as escolas de formação. Tudo isso é conhecimento. Sabedoria, que é a capacidade de você discernir prudentemente, porque a prudência, ela é um dos pilares da sabedoria. Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto em ser-lhe-á dada. Recentemente, mais específica nos 40 dias de oração lá na igreja, tem os 40 dias, a partir do 1º de janeiro, tem oração, tem 40 dias de oração lá na igreja. Aí eu estava no meu período de dirigir a oração, né? E eu estava lá louvando, aí chegou um casal, recém-casado, e esse rapaz, ele é um advogado e ele está sendo muito bem sucedido na sua área. E, enfim, o culto conduziu, era um culto de oração, e ali compartilhamos, lemos a palavra e oramos. E no final, irmãs, tem algo que nós fazemos assim, abrimos espaço para que as pessoas pudessem fazer seus pedidos de oração. E algo me chamou muita atenção na vida desse jovem, que Deus está abençoando muito, inclusive em todas as áreas da vida dele. Ele fez o pedido de oração, ele falou assim, irmã Raquel, olha o pedido de oração dele. Eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, esse rapaz, ele vai longe. Olha o pedido de oração dele, ele falou assim, meu pedido é sabedoria e direcionamento. Uau! Eu não falei nada para ele, mas eu só pensei. Jesus, é isso aí. Teu servo tá certíssimo. Olha o que ele está pedindo, Jesus. Mas Raquel, tu falou, tu verbalizou? Não, eu só pensei. Isso que eu tô falando aqui, né? Mas Salomão aqui, ele pediu e pediu bem. Até para pedir as coisas a Deus, irmãs, seja as coisas materiais ou espirituais, até orações, irmãs, para pedir alguma coisa a Deus, precisamos de sabedoria até mesmo no que vamos pedir. Tem uma palavra que diz, pediste e não recebeis porque pediste mal, para gastar em vossos próprios deleites. Existem orações, amada igreja, que eu já fiz, irmã Raquel, existem orações que eu particularmente já fiz, que aquilo não aconteceu. Olha só, eu pedi tal. Aquilo não aconteceu.
E parei de orar por aquilo, que não aconteceu, desanimou, né? Desanimei. E passou um tempo, irmãs, até mesmo alguns anos. Aí lá na frente eu fui entender, aí até agradecer a Deus, porque Ele não atendeu aquela oração. Irmã Raquel, já aconteceu isso? Já aconteceu, irmãs. Certos pedidos, certas situações, então, até para pedir, como diz aqui, ó, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria. Aí o 10, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Ele não pediu bens materiais, ele pediu algo abstrato, mas algo que é muito bom e muito importante na nossa vida. E ali Deus vai falar para ele, ó, já que você não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. E ali Deus vai falar, ó, eu vou te dar sabedoria, inteligência, não vai haver nenhuma outra pessoa igual a ti, e nem depois de ti. Deus falando. Aí ele fala, eu vou te dar tudo isso se andares nos meus caminhos. Irmãs, cuidado com certos votos, cuidado com certos pedidos, porque Deus ouve e responde. E aí depois nós precisamos acatar a responsabilidade de cumprir, de fazer aquilo que Deus falou, colocou no nosso coração. Deus falou aqui, ó, eu vou fazer tudo isso, Salomão, para você está me pedindo. Só que tem uma coisa aqui, ó, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai. Aí ele fala aqui, ó, prolongarei os seus dias. E despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Coisa linda, né? Ele pediu e ele soube pedir. Qual o seu pedido nessa noite? Deixa aqui, eu tô gravando esse vídeo à noite, mas pode ser manhã, tarde, madrugada. Deixa aqui embaixo o seu pedido. Depois Salomão, como ele teve uma vida longa, irmãs, depois ele se perde por conta dessa aliança errada. Precisamos estar na direção de Deus. Foi ontem, eu li aqui sobre Esdras, né? Alianças erradas. Existem certas alianças que acabam com a vida da pessoa. Acaba com o ministério da pessoa, se fizer uma aliança errada. Às vezes a pessoa tem um valor financeiro, aí quer abrir um negócio próprio, vai fazer aliança com o ímpio. O que é isso, irmãs? Deus te dá uma visão, Deus te dá um direcionamento, Deus te dá uma ideia de um negócio para você abrir uma loja. Aí você vai lá e chama um ímpio, uma pessoa que é amigo, mas as coisas de Deus nós não podemos ir muito na amizade não, tem que ir no espírito. Aí aquilo dá um problema, irmãs, faz uma aliança errada, toma um prejuízo grande, financeiro, fecha a loja, tudo isso por quê, irmãs? Porque fez aliança errada, se associou com quem não era para se associar. Daqui a pouco aquilo começa a dar problema porque uma pessoa pensa de um jeito, outra... Irmãs, porque fez uma aliança errada. Então ouviu pessoas erradas. Tem isso, irmã Raquel? Tem.
Você pode ouvir muitas opiniões. E o mais interessante, né? Pode ouvir muitas opiniões, mas a direção final é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor e certamente Deus ele vai conceder aquilo que você quer. Amém? Coloca um amém aqui embaixo. Coloca um amém aqui. Eu quero ler aqui o comentário da irmã Andréa Cordeiro. Obrigada, viu, irmã Andréia? No vídeo Testemunho Forte, Casa Suja atrai coisas ruins. Ela fala assim: oi, quero oração. Minha casa tá horrível. Havia problemas sentimental com minha mãe. Depois de crescer, me envolvi com alguém que só me fez sofrer. Olha aqui. Eu tava falando aqui de alianças. Certas alianças, irmãs, precisamos fazer alianças com pessoas que glorificam o nome do Senhor na nossa vida. Pessoas que enalteçam, que te põem, né, dá uma injeção de ânimo. Uma pessoa que vem para somar, para agregar e não para diminuir, irmãs. Uma pessoa de caráter que está ali como, no caso do homem, uma ajudadora idônea, e no caso da mulher, um homem, né, um ajudador. E ali um ajudou o outro. E Deus vai falar: esforça-te. Um ajudou o outro. Então, ela está falando aqui, ó, que ela se associou, me envolveu com uma pessoa que só fez sofrer. Ao mandá-lo embora, minha casa ficou uma bagunça. E por 10 anos vivemos em bagunça. Eu limpo e volta tudo outra vez. Minha mãe faleceu e pouco tempo a bagunça tomou parte de tudo. Limpo e volta a acumular coisas. Sofro com isso. Andréia, ora ao Senhor, coloca diante do Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a limpar essa casa. Faça jejum, porque isso é processo de libertação. Procure teu pastor, tua pastora, chame-os para ir à sua casa, para orar e ungir a sua casa, a porta de entrada, o quintal. Meu Deus, toda a sua casa, tá bom? Depois tu me conta, tá, Andréia? E força! Olha aqui no vídeo testemunho forte do jejum. A Neuma Maria Leão dos Santos. Eu sei que jejum é essencial, mas tenho medo de retaliações. Acho que estou presa nisso. Alguém me ajuda? Irmã, quem pode te ajudar na excelência é o Espírito Santo. Como que você não faz jejum porque tem medo de retaliações? O jejum, primeira coisa, é para fortalecimento espiritual. Você pode jejuar, não tenha medo de nada não. Paulo vai falar para Timóteo: eis que eu não te dou o espírito de temor, mas o espírito de ousadia, de poder e de moderação. Medo de retaliações? Não. Jejum é para fortalecimento do seu espírito e oração. Aí a Adriana Ferreira, né, no vídeo Testemunho Forte, pagamento da dívida. Glória a Deus. No vídeo 106, meditação e lendo comentários, a Línia Lacerda Artes. Obrigada, viu, Línia? Ela fala assim: irmã, quando criança, minha mãe me deu um banho dessa planta, comigo ninguém pode. Eu falei dessa planta, ela é uma planta extremamente, irmãs, venenosa. Eu nem sugiro que vocês tenham esse tipo de planta em casa, que eu não vejo o objetivo. Como que uma pessoa vai ter em casa uma planta venenosa? Eu espero que ninguém queira ter veneno, né? Aí ela fala aqui, ó: comigo ninguém pode, minha irmã ficamos sofrendo, pinicando o tempo todo. Ela é de espírito maligno, mandou ela fazer isso conosco, foi terrível. Nunca mais esqueci desse fato, já fazem 50 anos. Olha, deve ter doído muito, que isso é uma planta venenosa. Você imagina os vergões que essa planta fazia, e naqueles vergões o veneno. Irmãs, ora ao Senhor, peça ao Senhor. E eu vou ler aqui mais um comentário. Ora ao Senhor, peça ao Senhor, se você tem uma planta que
você não está se sentindo bem com aquela planta, tira essa planta. Ou doa, joga fora, ou dá para alguém. A Lucimar Almeida, no vídeo 106. Obrigada, viu, o irmã Lucimar? Ela fala assim: mas Raquel, peço orações pela vida do meu irmão Edson. Irmã, ouvindo os seus vídeos, Deus tocou no meu coração e no coração da minha sobrinha de ir na casa do meu irmão Edson. Chegamos lá, eu não acreditei no que vi. A casa estava toda lotada de lixos. A casa estava muito suja, 2 colchões onde ele dormia, todo úmido. Roupa jogada pelo chão, toda suja. Eu acredito que ele virou acumulador. Irmã Raquel, a família toda abandonou ele, porque ele ficou uma pessoa muito arrogante e briguenta. Ele mora sozinho, irmã Raquel, porque há anos ele se envolveu com várias mulheres e acabou o casamento dele. E acabou ficando sozinho, perdeu os empregos bons. Hoje ele mora sozinho. Aí com a minha sobrinha sentimos que foi Deus que nos enviou até aquela casa. Agora nos reunimos, a família, para dar apoio a ele. Vamos ajudar a tirar ele dessa situação e fazer uma reforma na casa. Já jogamos todos os lixos fora. Parabéns, viu? Parabéns. Agora vamos fazer uma reforma e fazer uma faxina lá, em nome de Jesus. Pedimos ajuda para Deus para que Ele ajudasse, Deus está nos ajudando. Depois eu vou levar ele para a igreja, para que Deus venha fazer uma obra na vida dele. E que ele volte a ser a pessoa maravilhosa que era. Peço orações para nós e para ele. Leve ele para a igreja. Leve para a igreja, conta o assunto para o pastor e ore. Peça ao Senhor libertação, até que porque ele sendo liberto, ele vai conseguir manter a ordem na casa e manter a ordem na vida, porque isso não é normal. Irmãs, toda família há uma situação que precisa ser trabalhada. Não por parte de um integrante, mas às vezes existem famílias, contextos familiares, e tem várias pessoas que precisam de um tratamento de Deus. E a irmã que falou que ele era muito difícil. Arrogante e briguento, 2 coisas que são muito horríveis. Pessoas arrogantes e pessoas briguentas. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Não aceita o conselho, tem que ser do jeito. Irmãs, uma situação. E glória a Deus que foi Deus que enviou a irmã lá, porque normalmente os familiares abandonam, irmãs, abandonam. Então, assim, é necessário às vezes, tem pessoas que às vezes falam assim: irmã Raquel, todo mundo me abandonou, ninguém veio aqui em casa. Aí você fica ouvindo aquele discurso. Isso acontece também com pessoas idosas. Acontece, irmã Raquel? Acontece que os filhos, né, já cada um com as suas vidas. Irmãs, pode ter certeza. Não acredite em tudo que falam para vocês, não. Vocês precisam andar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Pessoas que às vezes falam assim: meu filho me abandonou, minha filha me abandonou, não veio me ver. Irmãs, normalmente essas pessoas são pessoas difíceis de se lidar. Irmã Raquel? Às vezes não aceita o conselho porque acha que... Vamos falar aqui, né? Pai, mãe... Os filhos não sabem de nada, eles que sabem. E aquilo tem que saber. E é aquilo, irmãs, às vezes uma teimosia. Irmã Raquel, Os filhos às vezes não têm paciência, ó. Cada um segue sua vida e às vezes não vai nem visitar, irmãs. Às vezes dá um conflito, uma situação. Irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Então vamos vigiar, viu? Vigiar. Eu me lembro uma certa feita, né, de uma pessoa que falou comigo sobre algo dessa natureza. Sobre algo dessa natureza, né? Porque ninguém vem me ver, porque não sei o que, ninguém vem me visitar, tá bom. Aí passou mais uns tempos, né? Passou mais uns dias, né? Eu comentei, né, com uma das filhas, fulano, e aí, tal...
Aí a pessoa, a filha, né? Uma das filhas falou para mim: ah, irmã Raquel, fulano é muito difícil. Fulana não aceita ajuda. Irmãs, sempre existe os dois lados. Não é bom acreditar num lado só não, viu? Os dois lados. Mas glória a Deus, viu, irmã? Que Deus te enviou lá na casa dele. Eu sugiro que leve ele para a igreja mesmo, né? O mais rápido possível. Ore, interceda, jejue para que cadeias venham ser rompidas, para que a irmã consiga levar ele para a igreja e ele seja solto dessas cadeias e ir para a igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.